Bom dia, muito bom dia a todos. O grupo de comunicação O Povo, através da Rádio O Povo CBN, dá início neste momento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online no endereço www.opovo.com.br. A ordem dos candidatos que serão sabatinados foi definida tendo como critério a posição de cada um na última pesquisa eleitoral O Povo Datafolha. Hoje está conosco o candidato Moroni Torgan, que lidera a pesquisa com 25% das intenções de voto do eleitor da capital. Para sabatinar o candidato Moroni Torgan, estão aqui os jornalistas Demitri Túlio, repórter especial do jornal O Povo, Eric Guimarães, diretor adjunto de redação, e Érico Firmo, editor adjunto de conjuntura e colunista político do jornal O Povo. Ouvintes e internautas podem mandar perguntas para o candidato Moroni Torgan pelo telefone 3066-4030 ou pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Vou repetir, vocêfazopovo@opovo. Os 10 candidatos à prefeitura serão sabatinados individualmente no programa A Hora da Verdade, que vai ao ar às 10h30 da manhã. Esta semana, as entrevistas acontecem, além de hoje, amanhã, terça, quarta e sexta-feira. Na semana que vem, o programa vai ao ar de segunda a quinta. Os 2 últimos candidatos da série serão entrevistados nos dias 24 e 25, às 11 horas da manhã. Candidato, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar me referindo à viagem que o senhor fez a Portugal, ao tempo em que o senhor esteve em Portugal. Muito se fala a respeito dessa viagem, onde o senhor ficou por 3 anos em missão da sua igreja, mas pouco se sabe sobre os Mormons. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a seita da sua profecia, que tem costumes que para o cidadão comum podem parecer muito estranhas, como, por exemplo, a proibição de beber café, a proibição de beber álcool e de fazer sexo antes do casamento. Há também uma certa intolerância em relação aos homossexuais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Por que os mormons não podem tomar café? Primeiro, bom dia, e é um prazer estar aqui com vocês. E quero dizer que o nome da igreja não é Mormon, é a Igreja de Jesus Cristo. Consequentemente, a doutrina cristã é a doutrina que nós abraçamos. E a igreja, ela é exatamente do jeito que a Igreja de Jesus Cristo está no Novo Testamento. Então, tudo que a Igreja de Jesus Cristo acreditava, ela acredita. E nós vivemos os mandamentos, ninguém é obrigado a nada dentro da igreja. Nós só temos os padrões que Jesus Cristo deixou. Existe essa proibição, não realmente? tem proibição, Mormon tem não toma café? recomendação. A recomendação, todo e qualquer bebida, coisa que propicia algum tipo de vício, e a cafeína, nós sabemos, é um estimulante. Então, nós temos aí a recomendação de não fazer. Porque é uma coisa para o corpo, a preservação do corpo, já que no Novo Testamento fica claro que o nosso corpo é um templo de Deus. Então, tudo que não for benéfico, que seja evitado. As drogas, né, qualquer tipo de vícios. Coca-Cola também, candidato? Coca-Cola também? Refrigerante não tem maiores problemas nesse sentido. Bom dia ao Rui, bom dia aos meus colegas aqui, principalmente a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Queria aproveitar que o Rui puxou essa questão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O senhor foi para Portugal, era presidente da Missão Portugal,
o senhor tem galgado dentro da igreja posições cada vez mais elevadas. O senhor agora, em abril, assumiu recentemente um papel fundamental, que é o senhor chamado de um dos 70 da área, né? Me corrija, por favor, eu não sou especialista nisso, mas se eu estiver errado, é um cargo muito importante dentro da estrutura da igreja mundial. O senhor é responsável pela igreja em toda a América Latina, ou pelo menos na América do Sul, né? Um dos 70 que é responsável pela igreja na América do Sul. Eu queria saber o seguinte: como é que o senhor vai conseguir conciliar esta função eclesiástica de tanto peso com a sua pretensão de ser prefeito da cidade? Como é que o senhor dá conta disso? Já houve casos anteriores em que alguns 70 diários abriram mão de algumas funções que exerciam na sua vida privada. Como é que dá para fazer esses dois papéis? Não, existe os 70 que são autoridades gerais, e esses sim, eles têm um tempo de maior dedicação. Já o 70 autoridade diária, ele é consultado para várias coisas dentro da igreja, de vez em quando dá uma conferência, então não tem o menor problema para cuidar da cidade, né? E inclusive a igreja, ela respeita muito as missões populares que a gente recebe, inclusive incentiva a ter uma grande responsabilidade e uma dedicação total a qualquer missão popular que nós recebemos. Ô, candidato, dentro dessa... Bom dia, ouvintes. Dentro dessa da afirmação do senhor, né? Por que, em vez de o senhor ter passado esses 3 anos em Portugal, certo? Exercendo essa missão, o senhor não optou por, inclusive convenceu a igreja, né? O senhor tem esse trânsito dentro da igreja, a fazer um trabalho de 3 anos dentro de uma comunidade de Fortaleza, dentro de um Bom Jardim, dentro de um Lagamar, dentro de um Pirambu, inclusive para conhecer mais essa história. Mesmo eu sei que a missão do senhor lá é religiosa, mas com a influência que o senhor tem, por que o senhor não pediu, disse, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar dentro de uma comunidade, dentro de Fortaleza, porque eu preciso conhecer essas comunidades. Por que o senhor não fez essa opção e foi para a Europa? Olha, na verdade, eu trabalhei 20 anos nessas comunidades. E no momento que veio um chamado para 20 anos, também líder da igreja aqui. Só que eu nunca misturei religião com política. E eu acho que isso é interessante. Nós não temos que misturar religião com política. Eu acho que a religião te dá um padrão de vida e é importante todas as religiões. Tanto é que nós respeitamos todas as religiões, né? Porque todas as religiões são importantes para que nós possamos fazer uma cidade cada vez melhor. Nós temos 3 freios da conduta humana. Uma é a família, outra é a educação e outra é a religião. Então eu tenho certeza que eu vou ser o prefeito que mais vai ter parcerias com religiões em todas as ações, que vai apoiar todas essas ações, seja de que religião for. Porque, inclusive, uma regra que nós temos na igreja é apoiar e deixar livremente que cada um adore a Deus à sua maneira, sem nenhum tipo de preconceito. Veja que, muitas vezes, nós temos o preconceito contra nós, mas, assim mesmo, nós não temos nenhum tipo de preconceito com qualquer outra religião e temos um grande respeito e, inclusive, vamos atuar no sentido de fortalecer todos os movimentos. Eu queria dizer que eu fiz essa opção, por 20 anos eu trabalhei. Depois me dê um traço do senhor dentro de uma comunidade Para dessa. fortalecer a pergunta que o Demício está colocando, eu tenho uma pergunta da Jussara Varoli, nossa internauta, que ela pergunta justamente isso. Ela diz o seguinte: eu creio que sua missão em Portugal consistia em levar conforto aos necessitados. Em Fortaleza não existem pessoas que necessitem do seu conforto. Por que o senhor não ficou aqui em Fortaleza para proporcionar conforto às comunidades carentes de Fortaleza? Porque eu recebi uma designação, eu não estava sem mandato nenhum.
se eu não tinha mandato nenhum da população, eu estava livre para receber uma designação. Recebi. Não foi não querer. Assim tu coloca, parece que eu não quis trabalhar aqui. Qualquer um que estivesse aqui, por exemplo, e recebeu uma designação, eu vi outros aqui receber designação fora do Ceará, cumpriram a sua designação e voltaram. Eu recebi uma designação fora do Ceará, cumpri a minha designação e estou de volta. Estou de volta, sabe por quê, Dimitri? Porque eu vi que, infelizmente, os problemas da cidade continuam aumentando. Infelizmente, o que eu vejo é que, se eu ficasse aqui, eu poderia fazer muito pouco, porque eu não tinha nenhum poder para fazer essas coisas. O que está colocando aqui, eu acho que é uma questão que o senhor responde há 24 anos, desde que o senhor assumiu a Secretaria de Segurança, que diz respeito aos laços em que o senhor estabelece com essa cidade. O senhor é criticado sempre por ter poucos laços, por ter uma vida muito distante da cidade, né? E o senhor, nesse sentido, o senhor não ajudou muito nos últimos 4 anos, né? O senhor foi deputado federal, enquanto era deputado federal, morava mais em Brasília do que aqui, ok? No período em que, quando ficou sem mandato, o senhor passou 4 anos fora, voltou no dia da sua convenção. Então, acho que essa é a questão que o Demitri aponta aqui, né? A sua relação com a cidade. E aí eu tomei a curiosidade de dar obviamente, eu fiz uma pesquisa aqui para essa entrevista, e eu fui olhar, por exemplo, como é que estava os seus bens. Como é que o senhor falou uma vez o seguinte: não, aqui em Fortaleza, meus imóveis são aqui em Fortaleza. E é verdade, mas nos últimos 4 anos, quando o senhor esteve em Portugal, o senhor vendeu um dos poucos imóveis que o senhor tinha aqui e comprou um terreno em Brasília. Quer dizer, o senhor começa a construir laços mais fortes com Brasília do que em Fortaleza. Por que isso? Puxa vida, será que comprar um terreno em Brasília eu estou construindo laços mais fortes com Brasília? Não estou, não. Aqui, né? É uma questão aí é uma questão simples. A casa que eu tinha aqui no Porto das Dunas, ela me dava despesa. O terreno lá não me dá despesa. E é um bom investimento, é uma questão de investimento. Agora, o único apartamento que eu tenho na vida está aqui há 25 anos no mesmo endereço. É o único domicílio que eu tenho na vida, é aqui em Fortaleza, né? E o que eu quero falar, eu acho que os laços meus com Fortaleza estão no momento que eu cumpri as missões que o povo fortalezense me deu. Quando eu tive a missão de enfrentar os pistoleiros aqui, enfrentei. Quando eu tive a missão de ir para Brasília para enfrentar o crime organizado, enfrentar o narcotráfico, eu enfrentei. Quando tive a missão de enfrentar o problema da exploração da criança e do adolescente, eu fui até o fim. Quando tive a missão do povo aqui de enfrentar o tráfico de armas, também. E as minhas campanhas eram deputado para enfrentar o tráfico de armas. E as pessoas que votaram em mim esperavam que eu fizesse isso. E eu fiz. Mas quando o senhor era deputado, o senhor dizia que passava parte do tempo fora de Fortaleza, porque recebeu um mandato para isso. Isso. Agora o senhor também, na missão religiosa, passou mais 3 anos fora de Fortaleza. Nesse intervalo, o senhor também passou um tempo fora de Fortaleza como assessor da liderança do DEM. O problema que eu percebo é que sempre houve algum motivo, 3 diferentes motivos, mas que nos últimos 14 anos, sempre alguma coisa o afastou de Fortaleza. E eu queria discutir essa falta dessa relação mais intrínseca. O senhor nunca teve, por exemplo, a tarefa cotidiana de se deslocar até o local onde o senhor exerce a atividade aqui em Fortaleza, que é um problema que a população toda vivencia. Não, essa falta dessa vivência mais intrínseca missão religiosa, eu sempre dei na periferia da cidade. Inclusive foi o único, eu acho, que perdeu a eleição e depois voltou em todos os locais para agradecer os votos que teve. O pessoal não sabe disso, né? Mas a periferia sabe. Tanto é que eles me conhecem, eles sabem que Moroni sempre andou na periferia. E para cumprir missões, eu cumpro minhas missões. Se eu recebi uma missão religiosa, eu considero sagrado isso, se eu não tinha nenhuma outra missão,
eu ia cumprir essa missão também. Ser assessor do DEM não foi um erro naquele momento, quando o senhor se preparava para ser candidato a prefeito de Fortaleza? Não era um mandato popular? Não era melhor o senhor ter ficado mais tempo aqui em Fortaleza? Eu acredito que eu poderia colaborar muito mais nas missões que eu tinha no Congresso, com essa assessoria especializada, do que aqui, só andando, ou só morando. Eu, na verdade, eu morava em Brasília e morava aqui. Eu vinha sempre para cá. Os fins de semana eu estava aqui e estava andando na periferia da cidade. Talvez o que o pessoal sinta falta é que dificilmente eu vou em atividades sociais e coisas assim. Eu prefiro andar na zona mais pobre. Candidato, e isso eu acho que é até uma deficiência minha. Candidato, faça o seguinte, o senhor mesmo diz, né? Não estava... Dentro de um bairro de Fortaleza, que o senhor pode dizer, ó, aqui teve a presença do Moroni. Lá no Curió, por exemplo, teve a presença do Moroni, todo mundo conhece. Desde a criação do Curió. Desde a criação do Pantanal, em termos de segurança e tudo mais, teve a presença, que agora não é mais Pantanal, é Planalto Ayrton Senna. Mas o senhor acha que... Tá? Desde o início. Tem segurança no Pantanal? Não, tinha. Tinha? Tinha. Não, eu ia para lá, inclusive, com uma série de coisas que ali dentro tem, além de invasões... Então pergunta quando tinha as cabines, não como é que funcionava quando tinha as cabines ali. Eu não sei, eu acho que talvez a gente mora em cidades diferentes, porque o Pantanal não tem essa marca da segurança. Não tem. Teve, certo? quando teve as cabines lá instaladas. Pergunta ao povo. Qual foi o ano que foi tão seguro de se morar no Pantanal? Foi quando nós estávamos na vice-governadoria. Essa época é uma das épocas mais complicadas para dar segurança pública, na cidade toda. Não, foi uma das épocas, se tu pegar as pesquisas, pegar os quantitativos, tu vai ver que o ano de 96 foi um ano onde tudo reduziu. Não, candidato, eu acho que aí tem um engano. Por exemplo, na época que o senhor era vice-governador, foi a época da extinção das delegacias da Polícia Civil no interior do Estado. Na época que o senhor era vice-governador, foi uma época que tinha um crescimento no assalto a banco. Inclusive, eu até me admirei do senhor na hora que o senhor disse, olha, eu não vou tirar a polícia da periferia para botar a polícia em frente a banco, certo? Enquanto não... colocarem a segurança de portas eletrônicos. Mais tarde, o senhor foi lá e vetou, certo? Vamos fazer uma coisa aqui. Eu queria que o senhor respondesse... Dimitri, deixa eu responder isso com tranquilidade. Na verdade, o primeiro ano de vice-governador foi complicado. No fim do primeiro ano, no início do segundo, os resultados começaram a aparecer. E nós tivemos o ano de 96, o ano de menor número de assalto a bancos. Nós tivemos reduzido em mais de 20% o roubo de automóveis. E nós tivemos queda também no índice de homicídios. E isso é só pegar os jornais que vai ver. Que houve um início dos índices e quando dizem, o vice-governador extinguiu as deixa que se fossem presidir inquéritos, eles seriam anulados pela justiça, porque a legislação estava já totalmente em vigor, dizendo que o delegado deveria ser o delegado concursado e o delegado realmente formado em direito, compreendeu? E se essas delegacias continuassem, todo bandido que fosse preso seria posto na rua, compreendeu? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos dela um posto avançado das delegacias, que continuou trabalhando, só que os inquéritos tinham que ter feito pelo delegado de carreira, para justamente não ser anulado. Não está aí a grande falha, de fazer compreendeu? Pronto, exatamente. Não Se tá fosse a grande falha, né? Não atacar a consequência, não a causa. Sim, mas foi feito concurso depois, mas isso demora para fazer um concurso. E tu não pode deixar anular durante um ano todos os procedimentos até esperar um concurso, senão ia virar festa. Todo lugar que
que fosse preso ia ser anulado naturalmente. Quer dizer, então as pessoas muitas vezes não entendem e querem só, isso aconteceu. Não, não é assim não. Nós estávamos legalizando a atuação da segurança. E por isso que deu o resultado, e por isso que diminuiu. Nós tivemos, se não me engano, naquele ano, 7 assaltos a bancos, enquanto Recife, Pernambuco, teve 160. Aí, candidato, por favor, deixa eu intervir aqui, porque o senhor está colocando que por isso que deu resultado. Mas o que nós vimos nos anos seguintes, a médio prazo, foi que o interior do Ceará ficou completamente desfalcado. Virou uma peneira. E a gente está vendo isso, a gente vive esse drama até hoje, com essa onda de assalto a banco no interior. O Demito fez um questionamento aqui, na primeira parte da pergunta dele, que diz respeito à lei de 1995, que era uma lei do deputado Alman Carneiro, aprovada na Assembleia Legislativa, e que foi vetada. O senhor era governador em exercício na época, o senhor era vice-governador. Imagino que o governador tenha viajado, o veto, a assinatura é sua. E nesse veto argumenta-se que não faz sentido colocar portas de segurança em agências pequenas do interior e tal. Parará. Bem, o resultado nós vimos no ano seguinte, uma onda de assaltos a banco, e hoje essa situação se tornou mais dramática ainda, né? Foi um erro naquele momento? Na época tinha que sofrer uma adequação, porque estava prevendo até postos com porta. Então isso era complicado, e a lei tinha que ser adequada a estabelecimentos bancários. Podia ser feito um veto parcial? Mas foi nesse sentido que era, para justamente adequar nesse sentido. Mas foi feito um veto total àquela lei. Eu acompanhei esse movimento que o Demito relatou aí. O veto foi total à lei e nunca se conseguiu retomar essa questão da segurança bancária. Aliás, agora Fortaleza, por exemplo, vem discutindo isso na Câmara de Vereadores, no Estatuto da Segurança Bancária. Ok, eu preciso fazer um intervalo. O candidato Moroni, se quiser complementar a resposta, pode complementar no bloco a seguir. Nós estamos na Hora da Verdade com o candidato Moroni Torgan. A gente volta daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com a Hora da Verdade com o candidato Moroni Torgan, um projeto de iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você, ouvinte, participa do programa pelo telefone 3066-4030 ou também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. No bloco anterior, o jornalista Eric Guimarães, que está conosco, formulou uma pergunta para o candidato Moroni Torgan, que eu gostaria que você sintetizasse mais uma vez a pergunta para que o candidato possa responder. Eu estava questionando o candidato a respeito de um veto que ele deu quando era governador, quando foi governador em exercício no Estado, a uma lei que tratava de portas de segurança. E eu questionava para ele se não se havia percebido... Nos bancos. Dos bancos. E eu perguntei se não se percebia que isso daria problema lá na frente, como de fato nós passamos a viver. Quer dizer, a gente não percebeu que havia uma escalada de violência em andamento, que o crime organizado precisaria se financiar e, portanto, ia buscar justamente no interior do Estado do Ceará, que estava desguarnecido de policiamento, uma fonte de financiamento para isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, felizmente, quando nós tivemos o SINDES, foi a precursão de todo o sistema integrado de defesa no Brasil. Foi o primeiro sistema integrado que se fez. Os resultados são incontestáveis, né? Inclusive em assalto a banco. Quer dizer, nós tivemos 7 assaltos a bancos na capital e 7 no interior, quer dizer, 14 assaltos a bancos, enquanto o nosso vizinho do lado teve 160 assaltos a bancos. Quer dizer, na época, nós estávamos bem policiados e com muito pouco recurso. Ah, se eu tivesse esse dinheiro todo que tinha hoje, né? E conseguimos baixar todos os índices. Isso é importante. E conhece. A população até hoje me fala das cabines. Quando eu ando nos bairros, olha, quando tinha cabine aqui, funcionava. Quando tinha cabine aqui, a gente tinha tranquilidade nesse sentido. Então, eu quero dizer com todas as letras que, felizmente, nessa época, a segurança, inclusive no gráfico que nós vemos, o gráfico nessa época dá uma queda nos homicídios, inclusive, dá uma queda no furto de automóvel, dá uma queda no índice geral da violência de assaltos em geral. Compreendeu? Se referia à questão de assaltos a banco. Quer dizer, eu colocava que a médio prazo essas agências ficariam muito desguarnecidas e, portanto, seria muito fácil. Mas essa lei que tinha uma deficiência não tinha problema nenhum para um mês depois ter sido posta outra lei. Não tinha problema nenhum. Quer dizer... Mas a lei não é frouxa? Hoje você não acha que a lei é frouxa em relação às obrigações dos bancos em relação à segurança, em parte por causa desse veto dessa lei? É o que nós fizemos que deu resultado na questão dos bancos. Em vez de colocarmos policiais na frente de cada banco, nós fizemos o vigilante ter mais atenção nos bancos. E cada vez que o vigilante sentia que tinha algum movimento suspeito, ele acionava a polícia. E foi uma questão de integração. Eu acho que a palavra na área de segurança é o sistema integrado. Ou nós temos essa integração, ou então nós vamos ficar devendo. Candidato, eu louvo o senhor quando o senhor fala nessa história de que esses números mudaram, certo? Alguns eu discordo, como os... E com a polícia que, por exemplo, numa declaração de um presidente do sindicato dos policiais, eles recebiam 6 cartuchos, ou 6 projetos, ou 6 balas por ano, né? Era essa a cota que se tinha. E o Edgar Fux, na época secretário da Segurança, ele disse, realmente ele recebia isso. Inclusive eu fui policial militar. Em 87, eu saía para uma operação chamada Barro Vermelho, no Antônio Bezerra, sem nenhum cartucho no tambor da arma. Certo? Ali para dentro do Antônio Bezerra, Free For, aquela história toda. Uma polícia totalmente depauperada. Certo? E eu não sei qual foi essa mudança que se teve dentro dessa uma estrutura. Então eu vou explicar.
mais pela primeira vez, a polícia do Ceará tinha arma melhor do que a Polícia Federal. Isso em que ano? Compreendeu? Justamente nesse ano. Em qual ano? Porque 96. 96? 96. Os policiais com 6 balas no Não, e ninguém saía em operação que não tivesse todo o armamento que precisava, Dimitri. Isso, com certeza, senão nós não teríamos sucesso em prender tantas quadrilhas como nós prendemos. Nós tivemos as 11 quadrilhas que atuaram no Ceará de outros estados, nós prendemos todas. Já pensou isso? Todas as quadrilhas. Mas se o Sindes era um sucesso tão absoluto, por que ele acabou? Por que foi extinto? Porque o fato é que em 97, com a eclosão do caso França, o Sindes foi praticamente desarticulado todo, recriado a Secretaria... Greve da Polícia Militar. Greve da Polícia Militar, houve foi recriada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, se eu não me engano, mais. Quer dizer, toda aquela estrutura foi... Eu não imagino que o governador, com um sucesso tão absurdo, como o senhor está falando aqui, ele fosse simplesmente desmontar uma estrutura dessa. Olha, na política existem coisas que a gente não entende, né? E eu até hoje não entendi. Talvez um dia eu vá entender. Mas qual foi a explicação do governador para o senhor? Para dizer, o vice-governador, eu vou acabar com o Sindes por isso. Houve uma divergência, né? O governador disse, olha, a área de segurança e justiça vai ser tua. E quando houve a divergência, ele quis interferir na área de segurança e justiça. Estava no direito dele. Mas a partir daquele momento eu não tinha mais responsabilidade com isso. O senhor pode revelar qual foi a divergência? Agora, nesse período... Candidato, só um minutinho. Porque esse é um ponto que o senhor sempre foi muito discreto. O senhor sempre evitou entrar numa... Mas em 2004, o então senador Tasso Gereissati, ele deu uma declaração muito, muito dura contra o senhor, numa entrevista ao jornal O Povo, logo após na disputa do segundo turno. Ele diz o seguinte: o Moroni tem uma ideia muito clara do que eu penso dele. A turma que está atrás do Moroni não tem condição de estar à frente da Prefeitura de Fortaleza. É uma turma da pesada, da repressão, e que compactou com os piores momentos da polícia e que tem gente envolvida em tortura. O senhor, na época, não respondeu isso. Foi contactado, o senhor preferiu não entrar nesse tipo de debate. Mas... já que o senhor coloca, olha, foi uma simples divergência, que o senhor explique isso aqui. Que turma era essa? Que grande problema foi esse? Não sei, aí tem que pedir explicação para o ex-governador, né? Não é para mim. Porque eu não fiz essa afirmação e, felizmente, a minha turma é uma turma honesta, uma turma competente, uma turma que até hoje mostra que tem mãos limpas. O Tasso foi injusto com o senhor? Eu prefiro não emitir juízo. Essa é uma questão pessoal entre eu e ele, eu prefiro não emitir juízo. Mas também nesse período, em 2004, o Tasso disse que o senhor fugiu para não enfrentar o caso França, né, quando estourou o escândalo de corrupção policial. E na época eu conversei com o Cândido Vargas Freire, que foi depois do caso França, foi secretário da Segurança, e ele foi falar sobre a investigação do caso França. E ele disse o seguinte: o papel dele, Moroni, foi nada, nem se ouvia o nome dele em relação à apuração do caso França. Isso o senhor ainda era vice-governador. Queria ouvi-lo também sobre isso. O caso França fizeram tanta história que depois que espremeu mesmo não saiu grande coisa. Mas foi né? investigação. Foi não saiu grande coisa. Mas eu quero dizer com todas as letras, quem é que descobriu o caso? Foi o Sindes. Não foi o Sindes. Foi o Sindes na época em que nós estávamos lá. Me perdoe. Tanto é que quem chamou a procuradoria para estar fui eu. Não, me perdoe. E se tu era repórter, tu lembra que eu chamei lá no gabinete do vice-governador. Não, me perdoe o acerto aí, me perdoe o acerto. Aqui não está nenhuma uma oposição ao senhor. Mas Imagina se tivesse. Não, não é oposição, são fatos. Como o senhor bota fatos, a gente às vezes tem que calar, outras coisas o senhor tem que ouvir. O caso França, ele foi descoberto lá dentro de Maracanaú, num depoimento que o França deu lá. O França tinha dado depoimento 6 meses antes ao delegado-geral na Polícia Civil. Esse material foi para o governo e esse material ficou 6 meses parado, certo? O França foi levado pelo promotor Sávio Amorim, tinha um repórter dentro do depoimento dele, que era o Edivaldo Filho, certo? E o França, a partir dali, não foi o Sindes que descobriu, o senhor instaurou depois uma comissão
ponto para o senhor, mas aí o Tasso veio e disse: essa comissão não tem legitimidade, porque ele não confiava em quem estava lá, porque tinha algumas pessoas que estavam na comissão que eram acusadas, seriam investigadas dentro do caso. Então não foi o síndico, né, candidato? Eu até concordo que o senhor que instaurou a primeira comissão, tudo bem, mas depois ele tirou e jogou lá para a PGJ. E chamei, inclusive, o Ministério Público e o OAB para fazer parte dessa comissão. Tá, mas não foi o síndico. Bom, e o que era na época? Se não era o síndico, será quem? O senhor foi provocado. Quem é que chamou essa comissão? O senhor foi provocado. Vamos só Quem fazer um é que acerto. chamou essa comissão? O senhor... E depois de tudo isso, espremeu deu o quê? Aí é o senhor que tem que responder como policial federal. A investigação foi mal feita. Fizeram muita história, muita coisa, e o que precisava fazer nesse sentido era uma coisa mais discreta, para justamente poder investigar a fundo. A partir do momento que deu o estardalhaço, acabou a investigação. Esse foi um grande problema que o pessoal que não entende, não sabe e não diz. Porque justamente acabou em quase nada, por quê? Porque fizeram estardalhaço. E toda investigação que faz estardalhaço prejudica a investigação. Concordo com o senhor. Então essa investigação, ela tem que ser feita sigilosamente até chegar na comprovação. E quando tiver toda a comprovação na mão, é que era a hora aí de colocar, e aí colocar realmente as responsabilidades em pauta. Concordo com o senhor, mas o França, 6 meses antes, ele já tinha denunciado e não foi feita nenhuma investigação. E será que não tinha investigação? Se ela é sigilosa, como é que tu ia saber? Quando estourou? Porque vazaram. Se ela é sigilosa, como é que tu ia saber? Porque vazaram, candidato. Então esse é o ponto. E o senhor não pode, o senhor é um excelente policial federal, mas a investigação não foi bem conduzida. Inclusive, a investigação, no momento que vaza a investigação, ela vai para o brejo. Ela estava aí não tem mais chance. Não. Candidato, eu queria puxar um pouquinho para o seu programa de governo. Tá? Eu acho, porque até agora eu estou falando de Secretaria de Segurança. Mas é porque tem a ver com a sua história, não, claro. Pois puxo pela Guarda Municipal. Era exatamente esse ponto aí que eu queria Mas discutir. É a vantagem que a gente tem de ter enfrentado tudo isso. Eu acho que ninguém enfrentou no Brasil o crime como eu enfrentei. E eu fui presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública. E era o único cargo eletivo, porque os outros, o outro presidente era o ministro da Justiça, que eu acho que até hoje é. Então vamos aqui. Candidato, é porque o senhor defende uma tese de que nós precisamos contratar 5 mil homens, colocar 5 mil homens na rua para fazer um policiamento comunitário. O senhor já explicou aqui como seria a questão das cabines e tal, que é uma proposta que o senhor traz desde 2000. Né? O senhor vem fazendo ajustes e tal, vem aprimorando essa proposta desde 2000, o senhor voltou em 2004, 2008, está fazendo agora de novo. Bem, eu queria saber o seguinte, o senhor já fez as contas para ver o custo desse projeto? Já fiz. Já fiz, nós temos uma receita líquida de 3 bilhões e 700 milhões, que foi anterior. Essa próxima deve ir até uns 4 bilhões, mais ou menos. E nós temos já em torno de 42% já ocupado do espaço de contratação de funcionários. Então, temos em torno ainda de 10%. Isso quer dizer que temos 400 milhões ainda da receita líquida que poderíamos usar para a contratação. E esse custo, colocando 1.000 a cada ano, vai onerar a administração. Também, e está dando números diferentes. A informação que eu tenho é que o custo de um guarda municipal para a prefeitura é em torno de R$3 mil mês. Vezes 13, são 13 salários, R$39 mil ao ano. Vezes, nós já temos hoje 1.400. 36 mil. Como? 36 milhões. Exatamente. Só que vezes 1,4 mil daria um custo de 140 milhões quando estiver com tudo cheio. Exatamente. Que vai acrescentar por mês. Isso, ou por ano, desculpa, a cada mil. A cada ano. Isso. Mas quando estiver cheio, 140 milhões. Candidato, do microfone, por favor. E tem espaço, vai acrescentar 40 milhões a cada ano,
Quando e tem chegar no espaço. E a cada ano a receita tem subido 10%. Tem que fazer esse cálculo atuarial também, né? Não pode fazer só o cálculo do passado. E eu pretendo ainda elevar mais 10% a receita, só combatendo desperdício e também outros fatos, como, porém, a falta de pagamentos e tudo mais. Então, nós podemos aumentar essa receita a nível de 20% ao ano. E isso quer dizer que só com aumento de receita eu já posso pagar a guarda municipal. O senhor falando assim parece muito fácil. A gente Não é fácil, é difícil, é uma gente... trabalheira danada. Pois é, Por exemplo, para a gente conseguir esse aumento de receita, nós vamos ter que requalificar todo o processo de gestão interno. Não é uma coisa fácil requalificar o processo de gestão interna. Nós vamos ter que adaptá-lo às novas técnicas e técnicas de ponta, né, da tecnologia de informação, que infelizmente não está. Por exemplo, a prefeitura não está nem ligada à rede SIM, e nós temos que ligar. E tudo isso nós vamos ter que dar um preparo também ao funcionalismo, para que possa se adaptar a essa nova gestão e a essa requalificação também. Ok. Com tudo isso é que nós vamos conseguir. É fácil? Claro que não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. É preciso determinação, é preciso competência e é preciso honestidade para fazer isso. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo. Estamos na hora da verdade com o candidato Moroni Torgan. Nós voltamos já.
no endereço www.povo.com.br. Você, ouvinte, você internauta, participa do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo. Candidato, eu tenho aqui uma pergunta do internauta Eduardo Alves, que quer saber do senhor o seguinte: o que o senhor acha do dinheiro gasto pela Prefeitura de Fortaleza nas festas de Réveillon da cidade? Qual a sua opinião sobre os valores que são gastos nessas festas? E qual seria o Réveillon caso Moroni Torgan seja eleito prefeito de Fortaleza? Como é que seriam as festas de Ano Novo com Moroni Torgan na prefeitura, candidato? Um espetáculo, né? Porque, na verdade, existem determinadas festas que ela se consolidando no calendário turístico, ela pode render muito para a cidade. O senhor está dizendo que Agora, apoia a maneira como as festas são feitas atualmente? Claro, eu acredito que... E temos que buscar, sim, muita parceria privada, porque é uma festa que dá um retorno publicitário incrível. Se nós formos competentes, nós vamos gastar muito pouco dinheiro público e a área privada vai basicamente bancar essas festas e até com mais fogos, com mais shows, com mais coisas assim. Então, o que nós temos que ter é competência para fazer essa festa com o mínimo de dinheiro público, mas ela cada vez melhor e cada vez maior. O carnaval e o pré-carnaval, o senhor mantém, se for eleito? Sem dúvida, o pré-carnaval, inclusive, agora já está consolidado, digo até que melhor que o carnaval, já, de um ponto, né? Porque o pré-carnaval é mais extenso até do que o carnaval. Então, são coisas que, é como eu disse, tudo aquilo que puder trazer de forma a gastar dinheiro público e o máximo da iniciativa privada, porque eles têm retorno para isso. O senhor deu uma declaração em determinado momento da campanha que eu não compreendi exatamente a sua posição. Que o senhor falou primeiro que não iria priorizar a festa, né, que entre saúde, educação e festa, o senhor não ia priorizar a festa. E aí até foi na Rádio Povo CBN, um ouvinte fez a pergunta em relação à parada gay, se o senhor daria o mesmo tratamento à parada gay que daria às festas. O senhor disse, e as festas religiosas, o senhor disse que sim. Depois o senhor disse que não, queria manter o apoio às festas religiosas. Para mim isso não ficou claro. O senhor vai dar à parada gay, às festas e aos eventos religiosos o tratamento igual, se for prefeito? Eu acabei de dizer que todos os eventos, e inclusive aqui cabe, porque muitas vezes falam isso, falam que Moroni tem preconceito. Eu não tenho, eu tenho respeito a todas as pessoas. Inclusive tenho repetido aqui muitas vezes a frase da Madre Teresa de Calcutá: quem perde muito tempo julgando não tem tempo para amar. E eu acho que esse tipo de preconceito, eu até sou vítima muitas vezes do tipo de preconceito, né? E não é da doutrina cristã, não é da doutrina do amor, não é de nada disso. Então eu vou respeitar todos os movimentos. Agora, se você está numa festa de aniversário e seu filho tiver febre de 40 graus, o que tu vai priorizar? Levar ele no médico ou ficar na festa? Levar ele no médico. Então, o que eu disse é isso. A vida está em primeiro lugar. E depois nós vamos cuidar de todo o resto. E vamos cuidar de maneira espetacular. Fortaleza vai ter as suas festas, vai ter o apoio da prefeitura, mas cada vez mais nós vamos buscar gastar menos dinheiro público e mais dinheiro da iniciativa privada. Se nós tivermos competência para isso, nós vamos poder fazer dessa forma. E o tratamento vai ser o mesmo para as festas religiosas e para as festas, digamos assim, nós profanas? Vamos ter todas as festas. Como eu disse, eu tenho respeito às pessoas. Eu posso até ter pensamentos diferentes, mas respeitar as diferenças é fundamental numa democracia. Então, a gestão Moroni não tiraria o patrocínio à parada gay, por exemplo? A gestão Moroni não vai fazer nenhuma coisa que tenha preconceito. Pode saber disso. Eu vou tratar a todos da mesma maneira, da mesma forma e com o mesmo respeito. Candidato, a gente vem falando aqui um pouco de dinheiro, você falando de economia e tal. Fortaleza tem um grande problema do ponto de vista de suas finanças. Ela é extremamente dependente de repasse federal. Então, toda vez que o governo federal reduz
forma transparente reajustes de ISS, TBI ou IPTU? De forma transparente, eu discuto com todo mundo. Agora, aumentar impostos não é a minha teoria. A minha teoria, como eu disse, é evitar o desperdício e evitar a sonegação. E só com isso eu vou aumentar a arrecadação. O aumento de impostos não está na minha pauta. Agora, conversar, os repasses, como tu disseste, é a grande parte também do nosso orçamento. Mas os repasses são verbas constitucionais carimbadas que não podem sofrer nenhum tipo de atraso sob responsabilidade do gestor. Mas só uma frente, candidato, quando você faz um IPI desse que eu acabei de citar, nós estamos vivendo isso agora. As contas da prefeitura estão bloqueadas porque ela não pagou precatório do ano passado e com IPI ela não consegue honrar o compromisso. Tudo isso não, sem relação de dependência. Eu acho que a relação tem que ser de concorrência. Nós vamos fazer muito por essa cidade e os outros vão ter que fazer mais. Porque eu acho que isso é sadio. Agora trouxe um tema que eu acho bem interessante. Eu acho que quando todo mundo está alinhadinho, parece que um tem que dizer amém para o outro, né? Agora, quando está desalinhado, eu me lembro até dessa cidade, deve lembrar, quando o Juraci era de um lado e o Tasso do outro. Foi, eu acho, o momento que a cidade mais construiu, que mais obras teve, que mais desenvolvimento teve. Mas o senhor também criticava naquela época. Porque houve concorrência. Porque houve concorrência. Não estou dizendo que eu não critique a forma como foi feito, mas o resultado para a população foi bom. E eu imagino, se a forma pudesse ser melhor ainda, ia ser melhor o resultado. Então, esse tipo de concorrência é sadio para todo mundo. É sadio para a democracia, porque o rodízio de poder é fundamental para a democracia. Não concentrar poder na mão de um lado só é fundamental para a democracia. Eu sei que mais tarde pode alguém até mostrar a fita e me cobrar, mas é isso que eu acredito. Candidato, já que a gente está falando aqui de contradições e paradoxos, eu queria... Tem uma questão que é muito importante para a e as construtoras têm muitos projetos e argumentam que não conseguem suas licenças, não é? Por outro lado, há uma demanda também, uma pressão também por manutenção de áreas verdes. E a gente sabe que toda vida que há uma forte pressão imobiliária, obviamente há devastação, a redução de área verde, cobertura vegetal na cidade. Quero saber como é que o senhor vai conciliar esses dois interesses antagônicos que muitas vezes se Nós temos o Parque do Cocó, na continuação do Adaildo Barreto, né? Temos o Parque Rio Branco, lá na Pontes Vieira, mas até hoje nós temos quase 300 hectares do Parque Raquel de Queiroz, que seria o parque para a zona oeste da cidade, e que, infelizmente, não aconteceu nada. Quer dizer, nós estamos falando em área verde, e nós temos uma área verde incrível para o lado oeste, que não tem, praticamente, grandes áreas verdes. E esse seria a maior área verde da zona oeste da cidade. E que compensaria a falta de área verde, porque o Parque do Cocó Por que se fala tanto em área verde e não se evolui nesse sentido? São 15 bairros, basicamente, que seriam beneficiados. São 274 hectares de área verde que poderiam estar preservados na nossa cidade. E que seria para um lado da cidade que precisa. Ao redor das lagoas, nós temos que fazer áreas verdes também, para preservar nas margens dos rios. Agora tem o Parque lá. O senhor tem razão, mas dizer, a gente pode combinar o que os construtores querem com a preservação da área verde da cidade. O senhor tem razão quando o senhor fala da questão da prioridade, ou de a cidade abrir os olhos para a questão do Raquel de Queiroz.
Mas tem, por exemplo, na área aqui do Luciano Cavalcante, descendo ali pela Regional 6 e tal, que é onde há hoje uma forte pressão imobiliária, há uma série de lagoas, ali há muita área verde e há disputa com a questão imobiliária, né? A pressão está se dando muito lá. Se você conversar com o pessoal de construtoras, de imobiliária, você vai ver que é lá onde a cidade cresce fortemente. Né? Então, é lá onde existe, de fato, um problema hoje para ser resolvido. Eu conversei, inclusive, com o pessoal de imobiliária, construtora, o pessoal da ecologia, conversei com todos eles para ter uma noção do que acontece. E aí, da parte ecológica, o que eu tiro é que todas as lagoas, riachos, ela tem que ter uma urbanização ao redor delas. E para a área imobiliária isso é bom, porque vai valorizar o imóvel que tiver perto de uma urbanização dessa. E o que a área imobiliária e construtora mais reclama não é nem isso. O que ela reclama é a burocracia que existe hoje de 2, 3 anos para sair um projeto. Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode ajudar. Não tem problema. É o que eu digo, a gente não precisa dividir. Não estão os ecologistas de um lado e as construtoras do outro. Pode ficar os dois do mesmo lado. Desde que a gente organize, desde que a gente ponha ordem na cidade, vai ficar todo mundo do mesmo lado. E sabendo que tem que cumprir uma certa ordem. Eu acabei de dizer, quando tu tocasse no caso das lagoas, que elas têm que ser urbanizadas ao redor. E isso vai ser bom para a cidade, vai ser bom para as imobiliárias, vai ser bom para as construtoras, vai ser bom para todo mundo. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai aumentar, por exemplo, as exigências de contrapartida para a urbanização dessas lagoas, é isso? Olha, existem muitas exigências de contrapartida que, inclusive, não estão sendo respeitadas. E isso tem que ser respeitado. Compreendeu? Porque sempre que faz um loteamento, alguma coisa nesse sentido, tem a contrapartida verde. E essa contrapartida tem que ser respeitada. E, infelizmente, eu vejo até em obras públicas não ser respeitado. Eu vejo conjuntos que foram feitos pelo poder público, onde a praça só tem terra e concreto. Onde é que ficaram as árvores dessa praça? Demetrio. O senhor teria liberado, por exemplo, para a construção de Gereissati, ali nas margens do Cocó? Olha, eu não tenho conhecimento de todo o trâmite. Se houve a garantia legal para isso acontecer, né, eu vou respeitar a lei sempre como um legalista que sou. Né? Mas eu acho que sempre tem que se conversar mais com as partes. E, como eu disse, ecologista não é inimigo de construtora, nem construtora é inimigo de ecologista. Os dois Para essa área da sustentabilidade, para essa área da ecologia. Olha, o que eu mais aprendi com ele foi uma coisa básica em ecologia, e que ele trabalhou bastante para isso, foi o sanear. A cidade antes do sanear era de um jeito e depois do sanear era de outro. E se nós não, e hoje em dia nós temos mais de 50% de saneamento disponível, mas temos só 40% sendo utilizado. E isso nós temos que fazer uma conscientização na cidade toda e completar os outros 50% do saneamento. Porque não se pode falar em ecologia riachos, basta ver. Por causa da falta de saneamento. A nossa beira-mar fica comprometida por causa da falta de saneamento. E todos os rios, lagoas ficam também por causa da falta de saneamento. Então, isso foi uma grande lição que eu recebi. Talvez muitos não deem valor, mas foi a grande intervenção na área de saneamento, foi na época do governador Tasso. Ok, nós estamos na hora da verdade com o candidato Moroni Torgan. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos a seguir.
Estamos de volta com a Hora da Verdade. Hoje entrevistando o candidato Moroni Torgan. A Hora da Verdade. Internauta, participa do programa pelo número 30664030 e também pelo endereço eletrônico vocefazopovo@opovo. Candidato, a gente vê aí hoje nos jornais, o saldo do que foi o feriadão, com inúmeras mortes em acidentes de carro, vários assassinatos, muitos deles provocados pela ingestão de bebida alcoólica. O senhor tem um candidato a vice que é médico, conhece muito bem esse problema, e eu lhe pergunto o seguinte, o senhor cogita, de alguma maneira, criar ou propor uma lei municipal restringindo a venda de bebida alcoólica para evitar esses acidentes de carro? Olha, eu acredito que muito mais importante até do que isso é a educação do povo. Nós temos que trazer a educação de volta e saber que o que está em pauta é a vida das pessoas. Eu vi, por exemplo, em todas essas mortes violentas, inclusive ordenando a cidade, organizando a cidade, nós vamos evitar bastante isso. E com campanhas educacionais nesse sentido, muito mais importante até do que novas legislações ou coisa assim. Eu acho que a conscientização, porque não adianta, tu limita de vender aqui, aí compra no supermercado ali. Quer dizer, são coisas paliativas que não vão resolver. A educação, sim, a educação vai resolver, desde que isso tenha, desde a escola, as universidades entrarem, campanhas educativas na TV, porque, afinal de contas, é para preservar a vida da própria pessoa. O senhor é a favor da liberação da maconha, candidato? Se fosse liberar a maconha, tinha que liberar a cocaína também, tinha que liberar a heroína, porque se deixar alguma proibida, sempre vai ter o mesmo problema. E o senhor é a favor que se libere também a cocaína e a heroína? Eu vou lhe explicar, talvez muita gente não entenda. No alcoolismo, nós temos 10% das pessoas que ingerem álcool que viram alcoólatras. 30% das pessoas que fumam maconha ficam viciados em maconha. E 50% das pessoas que ingerem cocaína ficam toxicômanos. Isso quer dizer que se nós liberássemos, e eu vi países que liberaram... Mas a pessoa que bebe, candidato, não precisa se transformar num alcoólatra para matar uma pessoa no final de semana porque está dirigindo embriagado, né? Mas é isso que eu digo, imagina tu aumentar isso ainda para cocaína, para heroína, para o crack, para tudo mais, tu ia criar uma comunidade de zumbi e desastres a todo momento. O senhor defende a prisão de usuários de drogas? Nunca. Inclusive, eu fui o relator geral da lei que liberou o usuário para tratamento.
Porque o usuário precisa de tratamento, não é a cadeia que vai resolver o problema do usuário. O usuário precisa de centros de tratamento que, infelizmente, não tem. Eu queria até só pegar um minutinho, já que nós estamos nesse tema, e dizer que nós temos alguns exemplos interessantes aqui na América do Sul, né? E muita gente tem citado o exemplo de Bogotá, o exemplo de Bogotá. E eu acho importante a gente uma das cidades mais violentas do mundo. Aliás, Fortaleza está perto, né? Porque está com 37ª em violência no mundo. E o exemplo de Bogotá que eu vi foi algo extraordinário. Em primeiro lugar, eles colocaram vários centros de tratamento, né? Logo depois foi feita uma reunião com todas as autoridades. O prefeito não manda na polícia nem na justiça lá. O prefeito também tem uma guarda municipal, né? Mas não manda na polícia estatal. Mas ele colocou todo mundo na mesma mesa e disse, olha, estão matando aí em torno de 10, 12 pessoas todos os dias na nossa cidade. E nós temos que tomar uma decisão nisso. Eu preciso da ajuda de vocês. Preciso o levantamento de quem são os cabeças desse crime. Porque senão todos os jovens que eu estou tratando, quando voltarem, vão voltar para a droga. Então, eu tenho que fazer e aí ele entrou com a parte social também. Ele entrou com escola de ofícios, ele entrou com centros culturais, com centros esportivos, que é o que deu resultado. E urbanizou as partes que podia. Ele não podia, por exemplo, num local, ele não podia urbanizar toda aquela comunidade, ele urbanizou 4, 5 vias de acesso para poder ter uma vigilância. E aí, depois de tudo isso, ele botou a vigilância com vigilância eletrônica, com ronda, a pé, de motocicleta, principalmente. Eu já quero voltar a Bogotá, mas rapidinho, que a gente está falando dessas questões mais comportamentais, eu queria saber o que o senhor pensa da descriminalização do aborto. Olha, o aborto, eu respeito a vida, todo mundo sabe disso. Mas todas as disposições legais sobre o aborto eu vou respeitar. Eu acabei de dizer que eu sou legalista. Então, sempre que tiver uma legislação que ampare, eu estarei respeitando. Mas quero deixar bem claro, sempre serei a favor da vida. Eu queria fazer algumas perguntas que foram enviadas por ouvintes e internautas. O Alexandre de Oliveira, do Dionísio Torres, candidato, ele diz que é gay, tem um amigo que é gay e que foi expulso da sua igreja. Ele diz que o senhor falou anteriormente que não era intolerante, mas ele pode estar lá a hora que quiser, não tem problema nenhum. Como é que o senhor reagiria se o senhor tivesse um filho gay? Eu conversaria muito com ele. Eu conversaria muito com ele e orientaria ele e amaria ele sempre. O Antônio Qual é a posição da igreja em relação à homossexualidade? A igreja respeita a todos, como eu disse, né? Agora, a igreja, na sua liderança, ela prega os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são cumpridos pela sua liderança. Agora, ela respeita a todos. O senhor está dizendo, com relação à pergunta do Alexandre de Oliveira, é que foi um erro a igreja ter expulsado esse amigo dele da igreja pelo fato dele ser gay? Não, eu estou dizendo que a igreja não expulsou. Tenho certeza. Ele pode estar dizendo, mas eu convido ele a levar o amigo e ir comigo, ele vai ver que não vai ser expulso. E pode ir sem mim mesmo, pode ir em qualquer igreja sem mim. O Antônio Araújo, e não vai ser expulso de forma nenhuma. O Antônio Araújo do Meireles, ele pergunta se sua esposa é eleitora aqui em Fortaleza. Há quase 30 anos. E, inclusive, não só eleitora, ela teve os 2 meninos. Milhares de terceirizados na atual administração pública municipal. Isso me dá uma oportunidade boa, porque estão falando e espalham tudo sobre mim, né? Eu acho que o fato de estar em primeiro lugar na pesquisa é o ônus disso, mas espalham muita mentira na internet. E foi bom que hoje pudemos esclarecer um bocado de coisa sobre isso.
né? E essa é outra coisa que tem que esclarecer. Por exemplo, estão espalhando, olha, se votar no Moroni, tu vai ficar no olho da rua e tudo mais. Olha, terceirizados que trabalham em funções acessórias da prefeitura, eles são necessários. Não adianta dizer, vou botar todos terceirizados no olho da rua. Não, eu não posso botar um guarda municipal terceirizado, tem que contratar, né, através de concurso público e coisa assim. Mas todos os terceirizados que estão trabalhando, fiquem tranquilos, vão continuar trabalhando. O senhor falou há pouco que era a favor da vida, mas eu me lembro de uma campanha que o senhor usou um slogan que foi considerado muito agressivo à época, que era uma 45 em uma mão e a 12 na outra, era o seu número 4512, em referência, obviamente, às armas. O senhor acha que errou naquele momento? Ou não, era só uma questão de marketing? Veja, e se tu continuar... Ele evita, por exemplo, por que uma vigilância bem feita, ela não vai atacar ninguém, ela vai prevenir o crime. Por exemplo, num shopping center que tem câmaras vigiando e tem vigias em todas as portas, eles estão atacando alguém lá dentro? Não estão. Mas, em compensação, ao ver esse dispositivo, as pessoas se inibem de praticar algum delito. E essa é a teoria. Eu acho que nós temos que falar, inclusive, em segurança preditiva. Qual é a segurança preditiva? Ela é mais do que a preventiva. A preventiva vai agir a partir da preditiva. A preditiva é que faz o levantamento do mapa do delito. É aquela que levanta onde são os pontos piores. E lá nós vamos colocar a segurança preventiva. Mas a Guarda Municipal vai fazer isso? A segurança preventiva nesse sentido. E pode, até é bom, porque aí dá para mim esclarecer outro ponto. Por exemplo, eu fui o relator geral, quando estive no Congresso, de todas as leis de segurança pública do país. De todas. Foi uma comissão de senadores e deputados, e eu fui o relator geral. Então, dá para mim entender bem essa parte de Constituição e legislação. E quando eu falo isso, eu falo de cátedra, não é falsa modéstia, mas é o que aconteceu. Por exemplo, a gente faz uma confusão no artigo 144 da Constituição. As pessoas dizem, segurança pública, dever do Estado, e responsabilidade de todos. No responsabilidade de todos já poderia estar inserido a gente. Mas tem muita gente que diz, quando bota dever do Estado, como sendo do Estado membro. Se a gente olhar onde fala dos deveres do Estado, é no artigo 25 e no artigo 26. E lá fala dos estados. Então, quando se refere a só estadual, a área estadual, ela usa no plural e não no singular. Quando é dever do Estado, porque até seria incoerente, né? Porque nos parágrafos do artigo 144, tem lá Polícia Federal. Se fosse só dever do Estado, não podia ter Polícia Federal, nem polícia. O senhor vai transformar a Guarda em polícia? De forma nenhuma, porque a Constituição não ampara ser polícia. Na prática, qual é o plano do senhor com a Guarda Municipal? É uma guarda preventiva. Ela vai atuar na rua? Vai atuar na rua preventivamente ao amparo do artigo 144, parágrafo 8º. Armada ou desarmada? Parágrafo 8º da... Espera aí que não dá para mim responder tudo, né? Então vamos devagar. Vírgula, parece que todo mundo só vai até aí, até os seus bens. Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio. Aí esquece que do lado está escrito serviços. Serviços é o quê? O que é serviço da Prefeitura? Serviço de lazer nos parques é serviço da Prefeitura. Serviço de transporte coletivo é serviço da Prefeitura. Serviço de educação, de saúde. Afinal, tudo que acontece na cidade é serviço da Prefeitura. Garantir o direito de ir e vir do cidadão é garantir acesso ao serviço. E eu, garantindo acesso ao serviço da Prefeitura, eu posso botar a Guarda Municipal ao amparo da lei. E ela poderia ser aquela que tem um contato mais direto com armas não letais, mas aquela que tem que dar o apoio aí com armas letais e tem a previsão legal para que isso aconteça. E é por isso que não pode ser uma guarda qualquer.
A nossa guarda, ela num primeiro momento vai ser formada pela Academia Nacional de Polícia e logo em seguida nós estaremos formando a Academia Municipal da Guarda, porque todo contingente que for armado tem que ter uma academia e tem que ter ali a formação continuada, tem que ter a avaliação psicológica, quer dizer, tem que ter uma formação adequada. E, como eu disse, ela é muito mais preventiva do que qualquer outra coisa. Candidato, o internauta Wilker Brito, ele diz que o senhor fala dos outros candidatos e ele pede para que o senhor elogie algum ponto que o senhor considere positivo na administração de Luiziane Lins. Ele diz que não é possível que o senhor não veja nada de positivo na administração da prefeita Luiziane e gostaria que o senhor dissesse qual é o projeto que o senhor faria. Talvez não tenha criticado aqui nessa entrevista, eu acho mas que tem, ele está vendo outra entrevista. E se ele viu eu falando, ele viu que eu elogio, eu reconheço aquilo que está. O senhor destacaria algum projeto, algum programa dela específico? O Vila do Mar, por exemplo, é sensacional. E eu acho que tem que continuar mais 5,5 km para o lado de cá. E tem que se unir, eu acho bom. Projeto de construção de casas ficou muito abaixo daquilo que era para ser, mas tem que ser continuado também. O Vandenberg Coelho... habitação. Tô aqui elogiando, depois disse que eu não elogio, né? Então, por exemplo, a merenda escolar está de boa qualidade, é boa, o fardamento está bom. Infelizmente, o nível de aprendizado está ruim, porque é o penúltimo do Estado, né? Mas também a tarifa social acho boa e eu acho que devemos continuar. Quer dizer, então e eu tenho elogiado isso naturalmente. Eu não estou dizendo nunca que nada foi feito em Fortaleza. Eu estou dizendo que, infelizmente, o que foi feito não foi o suficiente para superar os graves problemas dessa cidade. Mas, inclusive, tudo que está sendo bem feito, nós vamos continuar, dar continuidade. E aquilo que não está sendo feito, nós vamos fazer. O candidato, na prefeitura existe uma coordenadoria da diversidade sexual, né, que trabalha principalmente com a questão da diferença e principalmente com ações positivas dentro da história da homossexualidade. O senhor mantém essa coordenadoria? Olha, para garantir os direitos da pessoa, tudo que for para garantir seus direitos será mantido, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas têm o direito de, como diz Edson, é diversidade. Então, eu sou muito favorável às cotas sociais. Eu acredito que as cotas sociais são necessárias, por exemplo, principalmente a universidade pública, de ter a cota do ensino público também. Eu acho fundamental que isso aconteça. O internauta Vandenberg Coelho pergunta, nesse período que o senhor teve em Portugal, em missão da igreja, quem é que pagava seu salário, candidato? O senhor recebe alguma remuneração como ex-governador? Não, eu sou aposentado da Polícia Federal, então não tem essa... Não, o vice-governador não recebe remuneração assim. A igreja não pagava o seu salário? Não, a igreja custeava a despesa que eu tinha lá. Eu não tinha um salário, mas a despesa com casa, com veículo, coisa assim, a despesa... Candidato, o senhor, eu queria só aproveitar para pegar esse gancho. O senhor está com 56 anos, não é? 56. O senhor se tornou delegado da Polícia Federal em 83. É isso. Quando foi que o senhor se aposentou? Com qual idade? Com 54, quase, por aí. 54, o senhor estava em Portugal já, né? Foi entre 53 e 54. Mas é jovem, né? Porque normalmente a pessoa se aposenta com 65 anos pela lei atual e 35 anos de serviço. Acontece que antigamente a gente começava a trabalhar mais cedo. E eu comecei a trabalhar mais cedo. E a aposentadoria conta o tempo de delegado federal de um jeito e conta o tempo anterior de outro jeito, mas contou todo o tempo anterior também. Candidato, nós estamos desde chegando, os 14 anos que eu trabalho. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, gostaria de lhe dar 1 minuto para a sua despedida. Olha, eu quero agradecer muito e dizer que todas as missões que o povo cearense, fortalezense me deu, eu cumpri. Quando eu não tive mais missão para cumprir do povo,
eu cumpri uma missão religiosa e cumpri até o fim. E espero agora cumprir a missão que vocês estão me dando. E não tem outra razão. A razão é devolver à cidade o respeito à vida. Eu acho que a vida está muito desrespeitada na área da saúde, onde eu tenho um vice espetacular, que é o Dr. Lineu Jucá. Ele tem dedicado a sua vida a essa área. Temos que também diminuir a violência, e eu sei que podemos. Felizmente, no Brasil inteiro, respeitam o nosso nome nessa área. Tanto é que, por isso que eu fui nomeado a vários cargos nacionais nesta área. E quero dizer a você que nós vamos juntos, sozinho eu não vou fazer nada, mas juntos, sem nenhum preconceito, buscando os melhores de todos os partidos. Quem for bom e for honesto vai ter vez na nossa administração, porque eu não tenho nenhum problema, eu não preciso lotear vagas, eu não preciso lotear cargos. Nós vamos fazer com toda liberdade essa ação e vamos resgatar o respeito à vida em Fortaleza. Quero agradecer a presença do candidato Moroni Torger. Candidato, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Estamos encerrando o programa de hoje. Quero agradecer também aos colegas Érico, Demitri e a você, ouvinte internauta que nos acompanhou até agora. Lembrando que amanhã o candidato que estará no Hora da Verdade é o candidato Roberto Cláudio. Amanhã, 10h30. Até lá. Obrigado.